O que levou Roberto Gomes Bolanhos a criar um personagem tão icônico? Em Chaves, escondem-se histórias tão surpreendentes quanto os próprios episódios que nos fizeram rir. Uma atriz que foi guerrilheira na Guerra Civil Espanhola, um comediante que começou como engenheiro e acabou criando um órfão que vive em um barril, e um professor fictício tão alto que todos o apelidavam Linguiça, até mesmo fora do set. O que parece ser um programa infantil cheio de travessuras e risadas, esconde polêmicas legais, romances inesperados, segredos por trás das câmeras e lutas pessoais que definiriam para sempre a história da televisão latino-americana. Roberto Gomes Bolanhos, como Chaves, conhecido mundialmente como Chespirito, é uma figura icônica da cultura popular latino-americana. Sua criação mais conhecida, Chaves, continua sendo uma fonte inesgotável de alegria e reflexão para gerações de telespectadores. Como um homem comum e simples conseguiu se tornar o criador de um programa que transcendeu fronteiras, idioma e épocas? A resposta está em uma combinação de talento inigualável, uma compreensão profunda da natureza humana e uma criatividade que ultrapassou os limites do esperado. Desde muito jovem, Roberto mostrou um grande talento para contar histórias. Nascido em 21 de fevereiro de 1929 na cidade do México, ele vinha de uma família com inclinações artísticas. Seu pai era pintor e sua mãe trabalhava como secretária bilingue. Embora inicialmente tenha se matriculado na Universidade Nacional Autônoma do México para estudar engenharia mecânica, sua paixão pelas letras e pela atuação o levou a explorar caminhos que mudariam o curso de sua vida. Na década de 1950, ele começou a trabalhar como roteirista, colaborando com alguns dos comediantes mais destacados da época. Sua habilidade para combinar humor e emoção o distinguiu desde o início. O apelido Chespirito, diminutivo em espanhol de Shakespearecito, foi dado a ele pelo diretor cinematográfico Agustín Delgado, devido ao seu talento para escrever histórias engenhosas e cheias de humor. Este apelido capturou perfeitamente a essência de sua obra. Um criador pequeno em estatura, mas gigante em criatividade. Em 1970, após ter alcançado certo sucesso com os supergênios da mesa quadrada, Roberto decidiu explorar novos personagens e situações. Foi então que nasceu El Chavo del Ocho. O personagem principal, interpretado pelo próprio Roberto, era um órfão que vivia em um barril dentro de um pequeno bairro. A série se desenvolvia em um ambiente simples, com vizinhos que refletiam diferentes arquétipos sociais e culturais. Mas o que tornou o programa especial não foi apenas seu humor, mas também a capacidade de abordar temas complexos como a pobreza, a amizade e o abandono de uma maneira acessível e empática. O Chaves, com sua ingenuidade e bom coração, tornou-se o espelho de uma sociedade que encontrava no riso um refúgio frente às dificuldades cotidianas. Ao longo dos anos, Chaves se consolidou como um fenômeno cultural. Em seu auge, foi transmitido em mais de 20 países e dublado em vários idiomas, incluindo português, japonês e até mesmo russo. Este sucesso internacional é um testemunho do poder universal de sua narrativa. Mas, por trás das câmeras, Roberto enfrentou uma série de desafios. Um dos mais conhecidos foi seu relacionamento com Florinda Meza, que interpretava a Dona Florinda na série. Seu romance começou enquanto ele ainda era casado, o que gerou controvérsias na imprensa e tensões dentro do elenco. Apesar desses conflitos, Roberto e Florinda permaneceram juntos até sua morte em 2014. Sua união também se refletiu em seu trabalho, com Florinda desempenhando um papel crucial tanto na frente quanto atrás das câmeras. No entanto, nem tudo foi harmonia na equipe. As disputas legais com alguns atores, como Carlos Villagrán, Kiko, e Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, ofuscaram os últimos anos da série. Essas diferenças, principalmente relacionadas aos direitos dos personagens, foram um lembrete de como o sucesso pode ser uma espada de dois gumes. O legado de Roberto Gomes Bolanhos vai muito além da telinha. Além de Chaves, criou outros personagens icônicos, como o Chapolin Colorado, um super-herói desajeitado, mas valente, que incorporava valores como a solidariedade e a engenhosidade.
Sua influência também se estende à sua postura política e social. Embora tenha sido criticado por apoiar causas conservadoras e por seu suposto apoio ao regime de Augusto Pinochet, também foi reconhecido por sua filantropia e seu compromisso com diversas iniciativas sociais. Nos últimos anos de sua vida, Roberto enfrentou problemas de saúde que o afastaram do olho público. Faleceu em 28 de novembro de 2014 em Cancún, deixando um vazio impossível de preencher no coração de seus admiradores. Mas sua obra continua viva, não apenas nas reprises de seus programas, mas também nas novas gerações que descobrem sua magia através de plataformas digitais. No Japão, Chaves foi dublado e transmitido com grande sucesso, onde o personagem foi chamado Chaves. Este fato demonstra como a série conseguiu ressoar até mesmo em culturas completamente diferentes, consolidando Roberto Gomes Bolanhos como um gênio universal do humor. O impacto de Roberto Gomes Bolanhos transcende o entretenimento. Seu trabalho não apenas fez o público rir, mas também o fez refletir sobre a condição humana, tornando-o uma das figuras mais queridas e respeitadas da cultura latino-americana. Ramon Valdez, como seu Madruga, é uma das figuras mais queridas do mundo de Chaves. Com seu caráter descontraído, humor afiado e expressões memoráveis, seu Madruga conquistou o coração de milhões de espectadores. Mas além do personagem, a vida de Ramon Valdez foi tão fascinante quanto comovente. Nascido em 2 de setembro de 1923 na cidade do México, Ramon vinha de uma família numerosa e artística. Seus irmãos também deixaram sua marca no entretenimento mexicano. Germán Valdez, Tintán, Manuel Loco Valdez e Antonieto Ramon Valdez. Desde jovem, Ramon demonstrou um talento inato para a comédia e a atuação, o que o levou a participar de múltiplos projetos cinematográficos durante a época de ouro do cinema mexicano. Embora tenha trabalhado em vários filmes, seu verdadeiro reconhecimento veio ao se juntar ao elenco de Roberto Gomes Bolanhos em programas como Los Supergenios de La Mesa Quadrada. No entanto, foi em Chaves que ele alcançou a imortalidade televisiva. Ao interpretar Dom Ramon, um pai solteiro, desempregado, que enfrentava com humor as adversidades da vida diária. Dom Ramon era mais do que um personagem cômico. Ele representava o cidadão comum, lutando para sobreviver em um mundo cheio de desafios. Sua relação com os outros personagens, especialmente com a Chiquinha, interpretada por Maria Antonieta de las Nieves, era comovente e refletia uma paternidade amorosa e sacrificada. Apesar de seus constantes confrontos com Dona Florinda e o Sr. Barriga, Dom Ramon nunca perdia sua essência humilde e carinhosa. Fora das câmeras, Ramon Valdez era conhecido por sua cordialidade e autenticidade. Frequentemente se dizia que Dom Ramon não era um personagem, era Ramon Valdez sendo ele mesmo. Essa autenticidade se refletia em sua relação com o elenco, embora também houvesse tensões. Sua saída do programa, em 1979, esteve cercada de rumores, incluindo conflitos com Florinda Mesa. No entanto, Ramon esclareceu que sua decisão foi motivada por uma oferta lucrativa de um circo itinerante. Após sua saída de Chaves, Ramon participou de projetos como Federico ao lado de Carlos Villagrán. Embora esses programas não tenham alcançado o mesmo sucesso, demonstraram seu compromisso com o entretenimento. Lamentavelmente, sua saúde começou a se deteriorar na década de 1980 devido ao câncer. Ramon Valdez faleceu em 9 de agosto de 1988, aos 64 anos. Sua partida deixou um vazio no coração de seus admiradores. Mas seu legado perdura em cada risada que Dom Ramon provoca nas reprises da série. Uma das anedotas mais queridas sobre Ramon Valdez é que, na vida real, ele costumava dar autógrafos com as frases "com todo o meu coração, Dom Ramon". Isso demonstra como seu caráter amável transcendeu a tela, tornando-o um ícone inesquecível. Carlos Villagrán, como Kiko, é um dos personagens mais emblemáticos de Chaves. Sua caracterização, como menino mimado e invejoso, com seu inconfundível traje de marinheiro, conquistou um lugar especial nos corações de milhões de espectadores.
Mas por trás das risadas e das caretas exageradas, a vida de Carlos Villagrán foi marcada por momentos de triunfo, tensão e superação. Nascido em 12 de janeiro de 1944 na cidade do México, Carlos cresceu em um ambiente humilde. Seu pai trabalhava como fotógrafo de rua, uma atividade na qual Villagrán também participou em sua juventude. Antes de encontrar seu lugar na atuação, Carlos teve uma breve carreira como fotojornalista, cobrindo eventos tão importantes quanto os Jogos Olímpicos de 1968. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. A grande oportunidade de Villagrán chegou em 1970, quando foi convidado a se juntar ao elenco de Los Supergêmeos de La Mesa Quadrada, dirigido por Roberto Gómez Bolaños. Pouco depois, seu personagem Kiko fez sua estreia em Chaves, capturando imediatamente a atenção do público. Com suas frases icônicas como os cálice, cálice, cálice que me deixa louco, Kiko se tornou um elemento essencial da vizinhança. No entanto, o sucesso também trouxe tensões. Em 1978, Carlos Villagrán deixou o programa em meio a rumores de desentendimentos com Gómez Bolaños. Embora as razões exatas nunca tenham sido completamente esclarecidas, especulou-se que o conflito girava em torno dos direitos do personagem Kiko e sua crescente popularidade. Após sua saída, Villagrán tentou manter o personagem vivo em produções independentes como Federico, na Venezuela, embora esses projetos não tenham conseguido replicar o sucesso de Chaves. A carreira de Villagrán tomou rumos interessantes nas décadas seguintes. Além de continuar atuando como Kiko em apresentações e circos, ele também explorou outros campos. Em 2021, ele se aventurou brevemente na política ao se candidatar à prefeitura de Querétaro, embora tenha retirado sua candidatura pouco depois. Quanto à sua vida pessoal, Villagrán enfrentou desafios significativos. Em 2023, foi revelado que ele estava recebendo tratamento para câncer de próstata, mas demonstrou uma atitude positiva diante da adversidade, continuando com suas atividades artísticas. Certa vez, Carlos Villagrán revelou que o característico bico de Kiko foi inspirado por um gesto que sua mãe costumava fazer quando estava chateada. Este detalhe mostra como as vivências pessoais de Villagrán influenciaram na criação de um dos personagens mais icônicos da televisão latino-americana, Florinda Mesa, como Dona Florinda. O que faz com que um personagem arrogante e condescendente seja tão inesquecível? Florinda Mesa, que interpretou Dona Florinda em Chaves, transformou um papel que inicialmente deveria gerar antipatia em uma figura icônica da televisão latino-americana. Sua interpretação da vizinha arrogante, sempre pronta para menosprezar os outros moradores da vila, escondia camadas de humor, humanidade e uma inconfundível conexão com o público. Florinda Mesa nasceu em 8 de fevereiro de 1949 em Juchipila, Zacatecas. Sua infância transcorreu em um ambiente humilde, mas cheio de criatividade, que a levou a perseguir o sonho de se tornar atriz. Na década de 1970, conheceu Roberto Gómez Bolaños, o gênio por trás de Chaves, que lhe ofereceu um lugar em seu programa Chespirito. Foi aqui que sua carreira decolou rapidamente, destacando-se por sua versatilidade na interpretação de diversos personagens. No entanto, foi Dona Florinda quem marcou sua trajetória de maneira definitiva. A personagem, uma mãe protetora e superprotetora de Kiko, contrastava fortemente com os demais habitantes da vila. Seu desprezo por seu Madruga e seu afeto especial pelo professor Girafales adicionavam dinamismo às interações dentro do programa. O relacionamento romântico entre Dona Florinda e o professor Girafales, representado através das icônicas convites para tomar café, tornou-se uma das tramas mais queridas pelos espectadores. Florinda Mesa não deixou apenas uma marca no set, mas também fora dele. Seu relacionamento com Roberto Gómez Bolaños, que começou enquanto ele ainda era casado, foi objeto de controvérsia. No entanto, o romance floresceu e se tornou uma união duradoura que culminou em casamento em 2004. Ao longo de suas vidas juntos, trabalharam incansavelmente para proteger e promover o legado do Chaves, mesmo anos após o término do programa.
Mesa assumiu um papel fundamental na gestão dos direitos das produções de Gomes Bolanhos, assegurando-se de que o impacto do programa permanecesse intacto. A vida por trás das câmeras não estava isenta de tensões. Rumores diziam que a influência de Florinda Mesa nas decisões criativas do programa causou atritos com outros membros do elenco, particularmente com Ramon Valdez e Carlos Villagrán. No entanto, apesar dessas polêmicas, Mesa continuou sua carreira no entretenimento, participando de telenovelas como Mundo de Juguete e filmes como Dulce Família, onde mostrou sua capacidade de interpretar personagens variados e complexos. Hoje em dia, Florinda Mesa, com 75 anos, dedica grande parte de seu tempo a preservar a memória de Roberto Gomes Bolanhos. Através de entrevistas, redes sociais e aparições públicas, ela reflete sobre os momentos que definiram sua carreira e sobre o impacto que Chaves continua tendo nas novas gerações. Embora já não esteja ativa na atuação, sua conexão com os fãs continua forte e sua contribuição para o mundo do entretenimento continua sendo amplamente reconhecida. O icônico penteado de Dona Florinda, que consistia em rolos exagerados que ela nunca tirava, foi uma ideia improvisada durante as primeiras gravações do programa. Florinda Mesa revelou em uma entrevista que o design surgiu como uma forma de diferenciar visualmente a personagem das outras. Esse detalhe, aparentemente simples, tornou-se uma das características mais reconhecíveis de Dona Florinda, inspirando até mesmo fantasias populares em toda a América Latina. Além disso, esse penteado refletia o caráter altivo da personagem, sugerindo uma obsessão por status que contrastava com a realidade humilde da vizinhança. Esse elemento visual ajudou a reforçar a narrativa do programa, tornando a personagem memorável não apenas por seus diálogos, mas também por sua aparência. A história de Florinda Mesa é um testemunho de como a paixão, o talento e a dedicação podem transformar um papel projetado para ser secundário em um ícone cultural que transcende gerações. Através de Dona Florinda, Mesa não apenas proporcionou risadas, mas também uma representação de humanidade, contradições e conexões emocionais que continuam sendo relevantes até hoje. Seu legado permanece como um lembrete de que mesmo os personagens mais complexos e aparentemente antipáticos podem capturar os corações do público. Maria Antonieta de Las Nieves, como Chiquinha. O que acontece quando um personagem criado para um papel secundário rouba o espetáculo? Este foi o caso de Maria Antonieta Desneiges. Como a Chilindrina, uma menina travessa e encantadora, com sua inconfundível voz aguda e seu cabelo em duas tranças desordenadas. Desde sua primeira aparição, a Chilindrina se tornou uma das favoritas do público, graças à sua mistura de travessura, inteligência e vulnerabilidade. Maria Antonieta de Las Nieves nasceu em 4 de dezembro de 1949 na cidade do México. Desde cedo mostrou talento para o entretenimento, iniciando sua carreira como atriz infantil e depois se aventurando na dublagem, onde emprestou sua voz a personagens de séries animadas populares. No entanto, seu destino mudou quando se juntou ao elenco de Chaves, dando vida à filha de seu Madruga. A Chilindrina não só adicionou um elemento cômico ao programa, mas também ofereceu uma perspectiva única como a única menina do grupo principal. Sua relação com Chaves, que alternava entre a camaradagem e as travessuras, tornou-se um dos pilares emocionais do programa. Fora das câmeras, Maria Antonieta manteve uma relação profissional complexa com Roberto Gomes Bolanhos. Embora tenham trabalhado juntos por anos, eventualmente surgiram desentendimentos sobre os direitos do personagem da Chilindrina, o que resultou em uma prolongada disputa legal. Em 1995, de Las Nieves conseguiu registrar legalmente a Chilindrina como sua criação, garantindo que pudesse continuar interpretando-a, independentemente de Gomes Bolanhos. Nos anos posteriores, Maria Antonieta continuou sua carreira com sucesso, levando a Chilindrina a palcos internacionais e atuando em telenovelas e dublagens. Apesar de sua idade avançada, permaneceu ativa na indústria até anunciar sua aposentadoria do personagem em março de 2024, declarando que queria se despedir com dignidade antes que sua idade afetasse a essência da Chilindrina. O nome Chilindrina vem de um tipo de pão mexicano com uma superfície craquelada.
Este apelido foi escolhido por Roberto Gomes Bolanhos, porque o rosto cheio de sardas do personagem lhe lembrava a textura do pão. Um detalhe que destaca a atenção ao humor visual do programa. Rubem Aguirre, como professor Girafales, o que define um professor memorável. No caso do professor Girafales, sua figura imponente, seu caráter amável e seus constantes encontros românticos com Dona Florinda o transformaram em um ícone de Chaves. Interpretado por Rubem Aguirre, este personagem não era apenas um pilar cômico, mas também uma representação da autoridade acadêmica que, no fundo, tinha um coração mole e uma paciência infinita para as crianças travessas da vizinhança. Rubem Aguirre nasceu em 15 de junho de 1934 em Saltillo, Coahuila. Antes de se dedicar à atuação, ele estudou engenharia agronômica. Mas logo percebeu que sua verdadeira paixão estava nos palcos. Sua carreira começou na televisão como locutor e executivo na Televisión Independiente de México. Foi lá que conheceu Roberto Gomes Bolanhos, que o convidou a se juntar à sua equipe criativa, estabelecendo as bases de uma colaboração que marcaria a televisão latino-americana. O professor Girafales, conhecido pelas crianças como Mestre Linguiça, era uma mistura de autoridade e desajeitamento, o que o tornava hilário e cativante ao mesmo tempo. Sua dinâmica com Dona Florinda, sempre acompanhada de um ramo de flores e o famoso convite para tomar café, tornou-se uma das tradições mais queridas do programa. Apesar de sua aparência séria, o professor Girafales tinha um lado vulnerável que conectava com o público. Particularmente nos momentos em que lidava com as travessuras do Chaves e seus amigos. Fora do set, Rubem Aguirre era conhecido por sua humildade e amor por sua família. Sua carreira se estendeu além de Chaves, com participações em outros programas de Roberto Gomes Bolanhos e em diversas produções teatrais e circenses. Em 1995, Aguirre sofreu um acidente automobilístico que marcou o início de seus problemas de saúde. Em 2013, anunciou oficialmente sua aposentadoria após mais de 40 anos de carreira artística. Faleceu em 17 de junho de 2016, 2 dias após completar 82 anos, devido a complicações de pneumonia. Rubem Aguirre tinha uma altura impressionante, de 2 metros, o que o tornou o membro mais alto do elenco. Sua estatura era frequentemente motivo de piadas no programa, mas também lhe permitiu se destacar como um personagem literalmente acima dos outros. Edgar Vivar, como Sr. Barriga e Nhonho. Quem teria imaginado que um médico em formação poderia se tornar um dos atores mais queridos da televisão latino-americana? Edgar Vivar, nascido em 28 de dezembro de 1948 na cidade do México, é o homem que deu vida a 2 dos personagens mais queridos de Chaves, Sr. Barriga e Nhonho. Com uma habilidade de atuação que lhe permitiu encarnar papéis tão diferentes, Vivar não só capturou os corações de milhões, mas também deixou uma lição sobre aceitação, humor e humanidade. Inicialmente, a vida de Edgar Vivar parecia destinada à medicina. Ele estudou na Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, onde se especializou em medicina clínica. No entanto, enquanto cursava seus estudos, sua paixão pela atuação começou a florescer. Decidido a seguir sua verdadeira vocação, Vivar ingressou no Teatro Universidade de Teatro, onde aperfeiçoou seu talento dramático. Essa mudança de rumo seria crucial, pois o levou a conhecer Roberto Gomes Bolanhos, que o convidou a se juntar ao elenco de El Chavo del Ocho em 1970. Esse foi o início de uma colaboração que marcaria para sempre sua vida e a de milhões de telespectadores. O Sr. Barriga, com seu nome completo Zenon, Barriga Y Pesado, era o dono do bairro onde se desenrolavam as aventuras do Chavo e seus amigos. Seu caráter afável contrastava com as situações cômicas em que se via envolvido, principalmente sendo acidentalmente atingido pelo Chavo toda vez que tentava cobrar o aluguel. Embora essas cenas fossem uma fonte constante de risadas, o personagem também tinha um lado humano que mostrava paciência e empatia, frequentemente perdoando as travessuras dos inquilinos. Por outro lado, Nono, o filho do Sr. Barriga, era um menino rechonchudo, ingênuo, e com um grande desejo de se encaixar entre seus amigos.
Apesar de ser alvo de piadas sobre seu peso, Nono era um reflexo da aceitação e da amizade em sua forma mais pura. Sua relação com o resto das crianças, especialmente com Chaves e a Chiquinha, mostrava que a bondade e a camaradagem podiam superar qualquer diferença. O que poucos sabem é que a conexão entre esses dois personagens não foi ideia original do roteiro. Edgar Vivar propôs que o Sr. Barriga e Nono estivessem relacionados como pai e filho para adicionar coerência ao universo do programa. Essa sugestão foi aceita por Roberto Gomes Bolanhos e se tornou um detalhe que enriqueceu a narrativa, adicionando uma dimensão de ternura ao show. Esse dado curioso é apenas uma amostra do engenho e da dedicação que Vivar trouxe ao seu trabalho. Fora das câmeras, Edgar Vivar enfrentou desafios significativos relacionados à sua saúde. Durante anos, ele lutou contra a obesidade, o que o levou a se submeter a uma cirurgia para perder peso. Embora essa decisão tenha melhorado sua qualidade de vida, ele também enfrentou problemas cardiovasculares e, mais tarde, foi diagnosticado com Alzheimer em 2017. Apesar dessas dificuldades, Vivar manteve uma atitude positiva, tornando-se uma fonte de inspiração para seus seguidores. Além de seu trabalho em Chaves, Edgar Vivar teve uma carreira destacada em outras áreas do entretenimento. Sua versatilidade o levou ao teatro, onde participou de inúmeras peças, e ao cinema, com atuações memoráveis em filmes como Bandidas, ao lado de Penélope Cruz e Salma Hayek. No campo da dublagem, ele emprestou sua voz a personagens icônicos em filmes de animação como Ratatouille, onde interpretou o chefe Augusto Gustial. Este papel foi mais uma prova de sua habilidade para dar vida a personagens cativantes e deixar uma marca em diferentes gerações. Apesar dos problemas de saúde que marcaram seus últimos anos, Edgar Vivar continua sendo uma figura querida e respeitada. Seu legado em Chaves e seu impacto na cultura popular latino-americana permanecem vigentes. Os fãs não o lembram apenas pelas risadas que ele gerou, mas também pelas lições de humanidade e resiliência que transmitiu através de seus personagens e sua vida pessoal. Durante as gravações de Chaves, Edgar Vivar frequentemente improvisava em suas cenas, adicionando pequenos detalhes que humanizavam ainda mais seus personagens. Uma dessas improvisações ocorreu quando Nhonho se referiu ao Sr. Barriga como papai pela primeira vez. Embora não estivesse no roteiro original, essa linha espontânea foi tão bem recebida que se tornou uma referência recorrente, reforçando a conexão familiar entre ambos os personagens. Angelines Fernandes, como Dona Clotilde, a bruxa do 71. O que leva uma atriz a transformar um personagem secundário em um ícone cultural inesquecível. Angelines Fernandes, que deu vida a Dona Clotilde, também conhecida como a Bruxa do 71, alcançou essa façanha com sua peculiar mistura de excentricidade, mistério e ternura. Embora seu personagem fosse alvo de constantes zombarias por parte das crianças da vizinhança, que a chamavam de bruxa. Devido aos seus gestos dramáticos e hábitos excêntricos, Dona Clotilde tinha um lado humano cativante, especialmente em seu amor não correspondido por seu Madruga. Angelines Fernandes nasceu em 30 de julho de 1924 em Madrid, Espanha. Sua vida foi marcada pelo impacto da Guerra Civil Espanhola, onde, ainda jovem, fez parte do movimento republicano antifascista. Após a derrota republicana, em 1939, Fernandes foi obrigada a fugir da Espanha para evitar represálias do regime franquista. Seu exílio a levou ao México em 1947, onde encontrou um novo lar e uma segunda chance para construir sua vida. A carreira de Angelines Fernandes no mundo do espetáculo começou no teatro e no cinema mexicano, trabalhando ao lado de grandes figuras como Cantinflas e Arturo de Córdoba. No entanto, foi em 1971, quando Roberto Gomes Bolanhos a convidou para se juntar ao elenco de El Chavo del Ocho, que sua vida mudaria para sempre. Como Dona Clotilde, Fernandes trouxe uma combinação única de comédia e sensibilidade. Embora seu personagem fosse alvo de piadas, também representava a figura de uma mulher solitária que buscava aceitação e amor na vizinhança. Ao longo dos anos, a relação entre Dona Clotilde e seu Madruga tornou-se uma das dinâmicas mais cativantes do programa.
Seu insistente, mas desajeitado cortejo a seu Madruga mostrava um lado vulnerável do personagem, enquanto suas interações com as crianças da vizinhança revelavam seu lado maternal, embora nem sempre apreciado. Fora do set, Angelines Fernandes era conhecida por seu caráter sério e reservado. Apesar de seu sucesso em Chaves, Fernandes nunca buscou a fama, preferindo levar uma vida tranquila. Ele manteve uma profunda amizade com Ramon Valdez, que compartilhava seu caráter humilde e seu amor pela atuação. Seu falecimento, em 25 de março de 1994, aos 69 anos, marcou o fim de uma carreira que, embora discreta, deixou um impacto significativo na cultura pop. Finalmente, Angelines Fernandes permaneceu de pé durante toda a cerimônia do funeral de Ramon Valdez, em sinal de respeito e profunda admiração. Este gesto comovente se tornou uma demonstração da amizade especial que compartilharam dentro e fora do set.